Que a paz do nosso Mestre querido Jesus continue conosco, porque sabemos que ela sempre esteve. Às vezes, por algum momento, nós esquecemos aqueles momentos de dificuldade, de tribulações, nós pensamos que talvez estamos sozinhos. Mas Jesus, aquele a quem Deus nos deu como modelo para seguirmos, está sempre ao nosso lado. Uma forma de nós percebermos a presença de Jesus é quando nós lembramos de mensagens, de passagens, de conversas edificantes, aquelas que normalmente tocam os nossos corações, trazendo-nos de dentro para fora alegrias que talvez nós nunca tivéssemos pensado, mencionado ou talvez dimensionado em nossas vidas. São aquelas alegrias que não têm preço, mas que nós sabemos que jamais perderemos e que nós jamais esqueceremos. Porque estar com Jesus é não esquecer que somos filhos de Deus e que para isso estamos aqui, para trabalharmos o nosso processo de progresso e evolução com Jesus. O tema que nós vamos apresentar aqui hoje, ao qual pedimos também a colaboração da espiritualidade da casa, a quem agradecemos, nosso querido irmão Glacos, a todos aqueles colaboradores, mentores, que aqui nesse momento estão trabalhando, e a todos vocês que de alguma forma vibram nas palavras que aqui estão sendo comentadas, aquelas que estarão sendo pensadas, que logicamente vêm pela intuição. Nós agradecemos e rogamos e pedimos a vocês que possam nos acompanhar no pensamento ou no trabalho que para aqui foi preparado. O tema é a importância da evangelização infantil. Logicamente, esse tema ele vai direcionado a todos que estamos aqui presentes, principalmente a pais, mães, irmãos, tutores. As crianças, como o nosso irmão Jair já comentou, elas estão no local agora, no terceiro andar, recebendo lá, de acordo com o que foi preparado, porque não é por acaso, a coisa não é simplesmente assim, traz para cá, põe aí, e nós vamos tomar conta das crianças. Muito pelo contrário, esse que toma conta pode ser o cuidado físico, mas o cuidado maior que os evangelizadores têm para com essas crianças, ele não se restringe a esse momento aqui, agora, quando eles recebem as crianças. Esse trabalho, provavelmente, nós vamos dizer que para muitos começa no plano espiritual. Quando eu estou falando muitos evangelizadores, muitos, antes de reencarnarem, assumiram esse compromisso de trabalhar pela evangelização, tal qual os apóstolos e discípulos de Jesus naquele tempo se propuseram. Esse trabalho de evangelização não é simplesmente um trabalho de contar histórias. O evangelizador necessita se preparar, estudar, selecionar o trabalho, as técnicas que serão praticadas durante o momento da aula de evangelização. Devemos levar em consideração também que a evangelização não se restringe a esse momento que aqui nós estamos vivenciando. A evangelização, se nós pudéssemos, desde criança, percebermos o seu real valor, nós provavelmente, ao despertarmos no berço materno, nós já estaríamos provavelmente buscando essa evangelização. Às vezes a gente pode dizer assim, estaríamos buscando, mas aqueles que ali estão, apesar de aparentemente inconscientes para isso, estão buscando, porque reencarnaram para trabalhar, progredir e evoluir. Então, o termo que nós gostaríamos inicialmente de colocar é o que é importante para nós. Neste momento, todos nós que estamos aqui assentados, nós que estamos aqui falando, nós que estamos trabalhando, preparando a sopa, nós que estamos na evangelização, nós que estamos no artesanato, achamos importante estarmos aqui agora.
Outros, provavelmente, acham importante estarem em outros locais, fazendo coisas, acreditamos, melhores do que seria estarem aqui. Outros, provavelmente, devem estar meditando. Independentemente de qualquer situação, o que é importante para nós é o aqui e o agora. Para nós, então, a importância da evangelização, ou a importância de estarmos aqui, é o propósito que nós nos colocamos para estarmos aqui. Mesmo porque aqueles de nós que temos conscientemente entendimento da nossa presença onde estamos ali porque queremos. E não dá para estar em outro local. Não dá para estar em outra situação. Aliás, até podemos estar em situação diferente no ambiente. Podemos estar aqui, mas pensando lá fora. Mas quando estamos aqui, pensando no que aqui estamos, a nossa presença aqui é integral. Então, o termo importância quer dizer qualidade de algo que deve ser considerado. Aquilo que ressalta, que é vulto, que é importante para nós, né? É uma faculdade, né? É direito ou poder de mandar, autoridade, influência, prestígio. É valor relativo das coisas, destaque, interesse e mérito. Isso é importante para mim? Vou buscar os méritos para os quais eu estou me propondo, então eu vou dar a importância necessária. É como alguém que pega um livro e no momento que ele vai fazer a leitura, a importância que ele dá é a dedicação do tempo dele para aquilo ali. Certo? Alguns de nós podemos dizer que importância é din-din, cobre, cacau, dinheiro, né? Isso é importante, mas tem também o seu momento adequado, né? Vamos dizer que quando Jesus disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos orienta que, ainda que nós necessitamos de cuidar da nossa existência material, mas cada coisa no seu lugar. O momento do César, o momento de busca do material, é aquele que nós vamos nos colocar fisicamente e intelectualmente, trabalhando em busca daquilo que vai satisfazer as nossas necessidades materiais. Mas nós não podemos esquecer que, nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, nós não estamos desligados das coisas espirituais. Qualquer de nós que acharmos que existe separação entre o plano espiritual e o plano material, leve engano, porque você, neste momento e a qualquer momento, é a ligação entre os dois planos, o espiritual e o material. Quer queira você tenha conhecimento para isso ou não, você é sim ligação. Basta nós, às vezes, observarmos situações em que as pessoas dizem assim, mas eu fiz isso e eu não sabia, não fui eu. Provavelmente em um momento de desligamento da sua atenção mental para com o momento material, você possa não ter percebido, mas foi feito por você, era você que estava ali, essa interação existe. Então, por isso é importante nós termos cuidado dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos. Então, vejamos, o nosso enfoque, aqui nós vamos nos prender, se prenderá a qualidade de algo que deve ser considerado, que tem importância, que é a evangelização. Não pensemos que a evangelização que está acontecendo lá em cima é só aquele momento. Aqui também nós estamos sendo evangelizados. Todos nós que estamos sentados e nós que estamos aqui na frente. Para que eu pudesse preparar esse estudo, essa apresentação, eu tive que estudar, tive que pesquisar, tive que buscar o Evangelho. Nesse momento eu estou me evangelizando. É importante ter conhecimento do Evangelho e saber fazer bom uso? Sim. Alguns de nós, provavelmente, vamos, em um determinado tempo de estudo, de aprendizado do Evangelho, descobrir uma maravilha. Essa maravilha, que não é um milagre, porque às vezes as pessoas entendem que tudo que é maravilhoso é milagroso.
Só será milagroso enquanto eu não tiver conhecimento de como aquilo se processa, de como se processou. Essa maravilha chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo e o seu Evangelho. Aqueles que ainda não têm conhecimento de como Jesus vem até nós, procurem ler, quantas vezes necessário for, o Evangelho de João. Inicialmente, lá nos primeiros versículos, tem a narrativa de João dizendo quem é Jesus. Mas na continuidade do Evangelho, nós vamos encontrar uma narrativa maravilhosa dizendo-nos quem é Jesus. E ele próprio dizendo quem ele é. E isso é importante, nós sabemos quem é Jesus, para identificarmos a mensagem que ele trouxe para nós. E qual é essa mensagem? Evangelho. E qual é, para nós, a prática dessa mensagem? A prática dessa mensagem, antes, é buscarmos evangelizarmos para fazermos com que esse evangelho seja cristianizado e colocarmos em prática. E disse-lhe, isso Jesus, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 15. E no versículo 20, ele nos diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. As palavras com os sinais que se seguiram. As palavras com os sinais que se seguem. Quem, a cada dia, ao pegar o Evangelho de Jesus, ao ler, descobre ali, depois de tendo lido milhares de vezes, uma nova narrativa, ou melhor, na mesma narrativa, um novo entendimento, só que mais evoluído, mais progredido. Esse é o papel da evangelização. Então, a missão que Jesus atribui aos apóstolos para a pregação do Evangelho, essa é a missão que ele disse, ide pregar o Evangelho a toda a gente. Inicia-se assim a evangelização, a divulgação da Boa Nova. O que é Boa Nova? Boa Nova é o Evangelho do Reino de Deus trago por Jesus como a boa notícia de que, naquele tempo, muitos não acreditavam na vida após a morte. Acreditava-se na ressurreição, mas não na reencarnação. E Jesus veio nos trazer essa notícia da Boa Nova. A Boa Nova é o Evangelho nos esclarecendo que a vida é uma só. Essa ideia que até algum tempo vemos trazendo, que a vida continua após a morte. Não, a morte é um momento em que nos separa da vida material para a vida espiritual. E no momento em que ela se processa, ela nos devolve para o plano espiritual em espírito plenamente. Por que em espírito e plenamente? Porque enquanto encarnados, nós estamos vivenciando os dois planos. Ah, mas depois de desencarnado, nós não vamos ter mais influência no plano material? Vamos. E essa influência pode ser uma influência boa, positiva, ou como pode ser uma influência também negativa. Vai depender de como o Espírito tiver trabalhado a sua evangelização, aquele que a recebeu. Porque alguns, às vezes, ainda nem receberam a palavra, mas ainda não deixou que essa palavra pudesse tocar na sua consciência, que é onde está escrita a lei divina, para despertá-lo para a verdadeira vida. Então, o que é evangelização? Evangelização é o ato de conhecer e tornar conhecida a boa nova do reino de Deus na mensagem do Evangelho de Jesus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza, vos afirmo que
até que os céus e a terra passem, nem um i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Aqueles de nós que acharmos que a vida é simplesmente essa situação assim tão morna que nós estamos aqui, e para alguns tão fria, é necessário que ela aqueça um pouco mais. E aquecer é buscar essa informação do Cristo em agitarmos-nos de acordo com a orientação do Evangelho. Darmos efervescência na vida de acordo com a evangelização, com o Evangelho. Para quê? Para que nós possamos cumprir toda a lei. Porque não passará nenhum tio sem que seja cumprida a vontade de Deus. Por isso, Jesus ainda nos orienta. Reconcilia com o teu adversário enquanto é tempo, para que ele não te leve ao juiz, e o juiz te pronuncie a sentença, e você será jogado onde haverá fogo, frio e ranger de dentes. Ou seja, colocado ou voltado para uma reencarnação que pode ser no plano físico, material da Terra, ou como de outros planetas, outras moradas da casa do Pai, com mais sofrimento. Se nós queremos aliviar os nossos sofrimentos futuros, é importante nós começarmos a pensar: o sofrimento existe? Ele será maior ou menor de acordo com a importância que eu dei a ele. Se eu me proponho a superá-lo e me dedicar a superá-lo, não ficará difícil. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas os façam, assim fazei vós também a elas, pois essa é a lei e os profetas, os dois únicos caminhos. Ok? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E a doutrina espírita, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, nos orienta acrescentando: amai-vos e instruí-vos. Por que a instrução? A instrução é a forma de adquirirmos o conhecimento. E para aquele de nós que vamos buscar a evangelização, é necessário buscarmos o conhecimento, paulatinamente, de todas as coisas que nos sejam necessárias e importantes. O que é evangelizar? A tarefa da educação é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. Evangelização é tarefa de urgência salvadora. Um detalhe: não vamos confundir que, por ser tarefa de urgência salvadora, nós queiramos transformar isso em tarefa religiosa fanática, de fanatismo, de correr e querer resolver as coisas tudo a um tempo só, porque, em nome de Deus, assim agiram muitos que matam, crucificam, perseguem em nome de Deus. Já Jesus não coloca dessa forma, mas à frente nós vamos ver por quê. Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria os valores ético-culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza liberta para a vida feliz, liberta para a felicidade espiritual. A felicidade não é alguma coisa que a gente consegue pegar, segurar. O melhor carro do mundo, o avião mais possante, tudo aquilo que nós tivermos condições de pegar e dizer que ali reside
uma grande riqueza, é perecível, isso passa. Mas a melhor das felicidades que você tiver em ter reconciliado com um irmão, com um amigo, abraçar e receber aquele calor que você recebeu, aquela felicidade, jamais será perdida. Então, essa felicidade vai ficar gravada no seu espírito, no corpo perispiritual. Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil, como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. Para os pais, tutores e responsáveis, o que nos diz Joana de Ângeles? Vamos lá. Informa-nos Joana de Ângeles que os pais, também na condição de orientadores, devem ter a preocupação de oferecer aos filhos, além dos meios para a manutenção da vida, ou seja, o bem material, de encaminhá-los para a profissão que acolham. Também a preocupação maior de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual seguro, ou seja, encaminhá-los às escolas de evangelização dos centros espíritas, ou do contrário, não estarão cumprindo com as suas obrigações. Quem pode ser evangelizador? Alguns de nós vamos dizer assim, só pode ser evangelizador quem estudou. É bom que assim seja, quem estudou e preparou a aula, porque ele buscou o máximo, estratificou a mensagem que vai passar. Mas qualquer um dos que estamos aqui pode ser evangelizador. Ah, mas eu ainda não fiz curso, eu ainda não tenho... Tá, dê o primeiro passo. No livro Coragem, o Emmanuel tem uma mensagem que chama Passo de Luz. A mensagem Passo de Luz quer nos dizer que para tudo aquilo que nós nos propomos, se nós não dermos o primeiro passo, nós vamos ficar sempre no mesmo local. Chama-se Passo de Luz. Coloque a luz à frente e dê o primeiro passo em direção a ela. Se quiser ser evangelizador, daqui a pouco teremos cursos de evangelização. E quando tiver, se dediquem a isso. Mesmo que você não vá para dentro de uma sala de aula da evangelização, pode estar melhor preparado para a convivência no lar, com os filhos, a convivência na rua, com aqueles que temos no dia a dia de nossa vida. Pode ser evangelizador todo aquele que, estando consciente do compromisso de levar de forma esclarecedora as palavras, os ensinos, os exemplos de Jesus Cristo, isento de qualquer preconceito a todo e qualquer coração que busca no Cristo o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida é aquele que nos leva a estarmos frente a frente com Deus. E essa é a orientação de Jesus. Quando ele nos diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem. O que quer dizer? Jesus está nos esperando para que nós possamos nos direcionarmos em marcha em direção ao Pai. Toda instituição, como essa aqui, Fraternidade do Espírito Non Gracchus, que prima pela evangelização com o propósito de orientação, ensino e prática da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, ou do Evangelho do Reino de Jesus, é bom nós explicarmos do Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Cristo, porque Marco Antônio, que era um dos imperadores de Roma, também instituiu lá o Evangelho, a Boa Nova dele. Boa Nova quer dizer boa notícia. Evangelho quer dizer boa notícia. E Marco Antônio, o imperador, antes da vinda de Jesus, coloca também em Roma a Boa Nova dele, que é muito diferente da Boa Nova do Reino de Deus. O reino de Marco Antônio é um reino material. O reino de Roma, o reino divino é o outro, aquele que nós temos buscado conhecer ao longo de nossa vida e de nossa existência, tanto espiritual quanto material. Como estamos dizendo, toda instituição que prima pela evangelização
com o propósito de orientação, ensino e prática da Boa Nova, tem em sua formação uma equipe preparada para a realização deste propósito e objetivo, planejando os temas, as técnicas, as atividades de acordo com a faixa etária dos evangelizando. Então, por exemplo, lá em cima você tem a faixa etária hoje de 0 até os 12 ou 13 anos. Cada sala, cada faixa tem dentro do tema a preparação adequada para o aprendizado. Quem deve evangelizar-se? Às vezes pode parecer assim, mas existe essa perspectiva de quem deve evangelizar e quem não deve? Na realidade, a perspectiva é para que todos, mas existem alguns que não querem. Existem alguns que não buscam, vamos dizer assim, não buscam. Mas mesmo assim, Jesus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. E espera que quando houver o despertar, seja bem-vindo. Ao ser bem-vindo, para que ele tome conhecimento, aprendizado e procure colocar em prática. Então, todos somos espíritos encarnados ou desencarnados em processo de evolução, desenvolvendo no planeta Terra, as experiências necessárias ao nosso aprendizado, trabalhando cada um pelo seu progresso. Então, o progresso depende de nós, cada um trabalhando por si. É lógico que quando nós nos colocamos em trabalho daquilo que nós buscamos em conjunto, em equipe, logicamente vamos aprender mais. Logicamente nós vamos ter mais oportunidade porque a quantidade de ideias será maior. A quantidade de propostas, também. Por isso é importante primeiro buscarmos o reino em nós e depois trabalharmos esse reino em conjunto. Isso é muito importante. Por isso agregamos aqui o grupo, os irmãos que frequentamos a Fraternidade Espírita Irmão Gláxio, ou qualquer um que frequente qualquer outro lugar. Não se prenda à questão de que só nós da Fraternidade Espírita Irmão Gláxio praticamos evangelização. Não. Nós aqui também praticamos. Evangelizar-se é, portanto, oportunidade de caminharmos mais próximo e junto a Jesus Cristo. Quando nós falamos um pouquinho atrás sobre caminhar junto com Jesus, Jesus tem um convite interessante. Quando nós matriculamos na Escola Espírita de Evangelização, estamos aceitando o convite de Jesus para o jugo leve. O que é o jugo leve? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E a mensagem é essa. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Jesus não coloca fardo pesado no ombro de quem não aguenta carregar, ou seja, aquilo que carregamos é de acordo com as nossas condições. Mas o importante é nós esclarecermos aqui o seguinte: a palavra julgar tem a letra L, que quer dizer julgar, quer dizer comparar, fazer diferenciação de situações, de pessoas, de atos, julgar. A palavra julgo não é um verbo. A palavra julgo quer dizer o nome de um instrumento que é utilizado até hoje nas fazendas e que se chama canga. Aqui coloca no boi. Aquilo ali se chama jugo.
Por que se coloca aquilo ali no boi? Para que os dois andem juntos, lado a lado. Quando Jesus está fazendo esse convite, ele está dizendo, olha, venha andar lado a lado comigo, coloque o jugo. Ele não é pesado, ele é suave. E leve, o jugo não é pesado, e leve é o fardo. Qual é esse jugo e qual é o fardo? Que não é pesado, apesar de que muitos de nós, às vezes, pensamos que é pesado. O Evangelho não é pesado. E à medida em que nós vamos conhecendo esse Evangelho, à medida que nós vamos colocando em prática, reparem, as coisas vão ficando mais suaves, vão ficando mais leves, mas não deixam de serem responsáveis. Tem que ser responsável. Nós temos que ser responsáveis naquilo que falamos, que pensamos e que agimos. Principalmente quando nós vamos dizer para as pessoas que foi Jesus que falou, que foi Jesus que pregou. Muito cuidado para os tempos modernos, aonde nós usamos a palavra do Cristo para convencer ao outro da maldade que eu quero praticar. Ok? Então, quando Jesus nos convida para caminhar com Ele, Ele nos convida como, dizemos lá, um pouco mais lá atrás, como o próximo, como aquele que temos que ter como irmãos, que nós respeitamos e amamos, mesmo quando pensamos diferente, mesmo quando adversários. O adversário não é inimigo. O inimigo é o adversário que não foi compreendido, que não foi entendido. Então é importante nós buscarmos essa compreensão para colocarmos na nossa convivência, para que essa convivência ela não seja seletiva e ela tenha a oportunidade de convivência com todos. Quando Jesus vai buscar aquela ovelhinha que se desgarrou, ele não perguntou qual era a cor, o tamanho, o nome, nacionalidade, não perguntou nada para ela. Ele falou, seu lugar é aqui, junto a todos nós, buscando praticar o reino de Deus, segundo a orientação do nosso Evangelho. Qual o significado do deixai vir a mim as criancinhas? Quando Jesus estava lá, junto com os discípulos, e os pais vinham trazendo as crianças, os discípulos afastavam as crianças para que não se aproximassem de Jesus. E Jesus se zanga e diz, deixai que venham a mim os pequeninos, deixai que venham a mim as criancinhas. Porque a ideia que nós temos de maturidade é que quando nós conhecemos o Evangelho, está na hora de colocar em prática a religião. E religião é uma coisa que não tem alegria, que religião é aquilo que é severo, é aquilo que tem que ser praticado a ferro e fogo, como os inquisidores fizeram. Se você não for da minha religião, não peça para viver, não pode estar aqui, né? Se não for do meu time de futebol também, e isso cria uma separação. Então Jesus se zanga, não é só pelas crianças, é por todos nós. Quando nós praticamos essa separação, se nós lembrarmos quando Jesus fala assim, olha, tudo aquilo que fizesse a um desses pequeninos é a mim que eu faço. Faça a separação. Pratique a ideologia do ódio e da raiva. Quem que você está colocando de lado? É o amigo, a amiga ou é o Cristo? Ele mesmo quem diz, quando qualquer dessas coisas tu fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazes. Então é importante nós reconhecermos e buscarmos na palavra do Cristo, não fazer essa separação e trazer as crianças, porque a criança, naquele momento, ou nessa faixa, a criança é pura, simples. Qualquer maldade que a criança possa apresentar, ela é aquilo que ela fala ou que ela exemplifica, é espelho do que ela assistiu no adulto. Pode ter certeza. Se a criança falou uma besteira, falou um nome, pode procurar e verificar o ambiente que aquela criança está vivenciando, se ela não ouviu aquilo. Ah, mas aquela criança faz uma pregação porque ela ouviu pregação. Aquela criança,
ela tem bons pensamentos, porque a convivência com o pai e com a mãe é de bons pensamentos. A criança, ela participa do culto cristão no lar, tem continuidade da evangelização no lar. Quando a criança sai, o pai e a mãe perguntam: o que você estudou hoje na evangelização? Isso é importante para dar continuidade àquele processo. E a criança, então, está numa condição de poder receber, através da Boa Nova, iniciar esse processo através da Boa Nova, do Evangelho, a receber as informações do reino do céu. E receber o reino dos céus como uma criança, aí é como todos nós, para todos nós, é recebê-lo com pureza de um coração expungido, isento de qualquer influência do mal. Uma criança, em sua pureza, não está corrompida dos vícios e males que corações adultos e desprevenidos da prática do bem se deixaram macular. Aqueles de nós que praticamos mal é porque nós deixamos, ou nós vivenciamos, ou nós aprendemos, está na hora de expurgar, colocar para fora e não deixar que volte, né? Não se alimentar, praticar o jejum dessas coisas. Necessário é que também se evangelizem nós adultos, buscando o jugo leve e o fardo suave oferecido por Jesus. Por que a evangelização infantil? Para alcançar o objetivo maior de nossa encarnação, recebe-nos o Centro Espírita, desde os primeiros anos de nossa existência, pelas portas acolhedoras da Escola de Evangelização Espírita. E a escola que nos recebe vai nos dar informações de como nós devemos progredir com os ensinamentos de Jesus. Campo de trabalho para as criaturas do bem, para as criaturas de boa vontade, a Escola de Evangelização Espírita não só oferece amparo aos que estagiam na infância de uma nova existência, como também possibilita o equilíbrio de quantos se preparam convenientemente para a evangelização, pois ao estudar para ensinar, são os primeiros a aprender. Somos os primeiros a aprender. No Livro dos Espíritos, pergunta 383. Qual para a criança, a utilidade de passar pelo estado de infância? Quando reencarnamos, precisamos passar pelo estado de infância, ou reencarna, cresce e está adulto? A resposta: encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ou período de infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Não evangelizamos somente crianças, viu, gente? É importante saber. Mas espíritos nos dois planos da vida. Quando estamos lá praticando o culto cristão no lar, e lá tem a parte que nós vamos fazer o comentário para uma criança, o livro de uma criança, espíritos de crianças ali estão presentes e também estão sendo evangelizados. Nossos atos diante dos nossos filhos tem que se ter um cuidado muito grande, porque junto deles espíritos de crianças os acompanham. Então, cuidado com o que falamos, com o que pensamos e como agimos com as nossas crianças. A evangelização é ministrada por espíritos evangelizadores, preparados para fazer despertar, ainda na fase de infância, uma vivência esclarecedora da boa nova do Cristo, que é seu evangelho redentor. E para encerrar, portanto, a importância da evangelização, que não será somente para a infância, depende da importância que dermos ao evangelho ou à boa nova de Jesus Cristo. Se nós queremos um mundo melhor, nós poderíamos talvez até
rasgar todas as leis que temos hoje. Se nós não rasgássemos o Evangelho e tivéssemos aprendido com ele, nós teríamos, ainda assim, a condição de resolver todos os problemas sociais, humanos. Então, nós agradecemos a vocês e pedimos que cada um de nós, que temos crianças, e que cada um de nós que temos interesse em conhecermos o Evangelho de Jesus, que não nos esqueçamos e não nos venhamos a coibir de aprender sobre esse Evangelho maravilhoso, que a cada nova leitura e estudo nós despertamos para grandes verdades. Muito obrigado, um bom dia a todos, que Jesus continue conosco.